de vocês é blended, né? Então, aquela prova oficial 2, ela é uma prova que é institucional, não sou eu que elaboro. Lembra disso, né? E de acordo com o calendário, as provas blended começam dia 4 de junho e vão até o dia 10, se eu não estou enganada. Deixa eu dar só uma olhada no meu calendário aqui, para a gente confirmar. É isso mesmo. É isso mesmo, né? Então, a prova de vocês vai ser no dia 5 de junho, né? Então, isso quer dizer que antes da prova, a gente tem hoje e semana que vem. E, assim, obviamente, a gente não vai conseguir ver todo o conteúdo teórico, né? Porque, por causa disso, né? Porque vai ter prova e a gente tem que respeitar essa data. Aí, pessoal, é o seguinte, nesse dia 5, essa prova ela vai funcionar de forma online também. Até então, a gente ainda tinha esperança de que a gente pudesse retornar às nossas atividades presenciais em junho, né? Mas a gente teve uma reunião ontem com o Vinícius e não vai acontecer isso, né? A gente não vai voltar em junho. Na verdade, a gente acredita, não foi nada oficial dito a respeito disso, mas a gente acredita que as aulas vão ser a última coisa a voltar depois, né, que passar essa situação da pandemia. Então, a gente não tem data prevista para que isso aconteça. Né? A faculdade, as instituições, as escolas, elas vão ter que elaborar alguns mecanismos para a nossa proteção, né, em relação ao número de pessoas na sala de aula, em relação ao uso de máscara ou algum outro tipo de coisa, né? Então, esse tipo de coisa a gente acredita que ainda vai levar um tempo, não vai ser por agora que vai voltar. Em relação ao estágio, é o seguinte, os estágios que são realizados em posto de saúde, eles não estão liberados para a gente fazer, porque o risco de contaminação é grande. O que está liberado para fazer de estágio é para aluno que já trabalha na área e que está trabalhando. Né? Então, tipo assim, a faculdade ela não está obrigando o aluno a fazer o estágio agora. Ainda mais vocês que ainda não vão se formar esse ano, vai ter tempo depois para poder cumprir essas horas de estágio que estão ficando para trás por enquanto, né? Então, assim, ninguém vai sair perdendo, ninguém vai ser prejudicado, e a gente vai ter tempo hábil para cumprir esse estágio. Só que quem já trabalha na área e está trabalhando, pode aproveitar para já realizar esse estágio. Então, é a única coisa que está liberada. Então, por exemplo, pessoa trabalha em farmácia, pessoa trabalha em farmácia de manipulação, laboratório, hospital. Então, essas pessoas que já trabalham na área e que estão matriculadas no estágio, vão poder aproveitar que estão trabalhando para realizar esse estágio, que não é o nosso caso, né? O nosso estágio, ele é um estágio realizado em posto de saúde, então a gente não pode fazer ele ainda. Então, assim, gente, não se preocupem em relação a isso. Uma outra situação é em relação à aula prática. Eu não sei como é que está não sei quais são as matérias de vocês, mas acho importante eu passar a informação. As aulas práticas também vão acontecer de forma online. As disciplinas que têm aula prática, elas foram divididas em categorias. Algumas dessas aulas práticas, algumas dessas disciplinas, possibilitam as aulas serem através de vídeos, né? Colocar um vídeo para vocês assistirem e tal. Algumas dessas aulas é necessário que seja feita na faculdade, com vocês botando a mão na massa. Essas disciplinas, as aulas vão ser cumpridas depois, quando as aulas voltarem. E existem algumas ainda que vão poder ser feitas pelo professor e transmitida para os alunos, né? Então, por exemplo, eu dou Química Geral. A Química Geral vai vir com alguns experimentos de aula prática que eu consigo realizar ou na minha casa e transmitir ao vivo para os alunos, ou eu poderei ir lá na faculdade, no laboratório, gravar e transmitir para os alunos, né? Então, as disciplinas, elas estão sendo divididas e assim que todas estiverem prontas em cada categoria,
essas aulas práticas vão ser oferecidas para vocês de alguma forma. Vocês vão observar que algumas matérias, quando acaba lá no AVA, a unidade 4, está começando a aparecer outras unidades como aula prática. É por causa disso, ok? Então, gente, o que eu sugiro a vocês? Hoje eu vou abordar a seção 3.3. Na semana passada, eu abordei a 3.1. Eu estou pulando a 3.2, porque a 3.2 vai falar de novo de atenção farmacêutica e de novo de farmácia clínica, de método Dader, e a gente já viu isso anteriormente. Então, eu acho que a gente pode pular para não perder tempo. Semana que vem, eu vou abordar com vocês a unidade 4.1. Não vai dar tempo, então, da gente ver todo o conteúdo, por isso vocês assistam as aulas que eu estou dando para outras turmas, que eu estou mais adiantada, e aí vocês vão ter conteúdo dado, né, para poder vocês estudarem para a prova. Né? No mais, vai ser uma prova tranquila, porque apesar de ser institucional, de ser uma prova mais difícil, vocês vão ter possibilidade de consultar material, de trocar ideia com o colega, então vai ser muito mais fácil para vocês conseguirem passar, ok? Então, pessoal, seguinte, nós vamos começar hoje a falar sobre educação em saúde. A educação em saúde, ela é um processo muito importante, né? Lá na unidade 4.1 vai estar explicando o que é educação em saúde. E a educação em saúde, ela é subdividida em 3 tipos diferentes de educação. Um desses tipos é quando o próprio profissional busca se educar. Então, esse é um meio de educação em saúde. Quando você termina a sua faculdade, que você vai buscar uma pós-graduação, ou que você vai buscar um curso de aperfeiçoamento, de capacitação, ou que você vai participar de congresso, né? São formas que você tem para você se fazer um processo de educação com você. É porque a gente parte do pressuposto que a gente só consegue ensinar aquilo que a gente sabe. Então, a gente vai precisar de ter experiência, de vivenciar alguma coisa, e também a gente vai precisar de ter conteúdo teórico para a gente aprender, e assim a gente conseguir transmitir isso para as pessoas. Então, esse é uma vertente, né? É uma subdivisão da educação em saúde. A outra subdivisão da educação em saúde é quando o farmacêutico ou qualquer outro profissional de saúde, ele se dedica a capacitar a sua equipe de trabalho. Então, tipo, quando você vai trabalhar numa farmácia, independente se é uma farmácia hospitalar, se é uma farmácia de manipulação, se é uma drogaria, um hospital, independente do que for, você, enquanto responsável técnico, tudo que acontece naquele ambiente de trabalho está sob a sua responsabilidade. Né? Então, isso significa que as pessoas vão precisar de trabalhar do seu jeito, de uma forma que você confie, de uma forma que você esteja seguro para responder pelas atitudes daquelas pessoas. Então, o trabalho da farmácia, o trabalho do farmacêutico, é um trabalho muito sério, exatamente por isso. Né? Então, tem muita gente que não leva a sério, tem muita gente que não sabe da importância que é, né? Qualquer coisa que acontece dentro de uma farmácia, por mais que você, como farmacêutico, você não esteja diretamente envolvido, você tem parte de responsabilidade daquilo, né? Qualquer tipo de processo que a farmácia venha a sofrer referente a medicamentos, né? Não a processo trabalhista, alguma coisa assim, não, mas relacionado a medicamento, a estrutura da farmácia, vai ter a ver com você. Então assim, a gente precisa de treinar a nossa equipe para que a nossa equipe trabalhe de uma forma que a gente acredita que esteja certa, que a gente assine embaixo daquilo que a pessoa faz. Né? Então, essa é a segunda vertente que a gente tem da educação em saúde. E a terceira vertente da educação em saúde é quando você educa o paciente. Então, para você fazer um processo de educação em saúde com o paciente, primeiro você precisa de conhecer esse paciente, de conhecer os problemas de saúde desse paciente e de conhecer os medicamentos que esse paciente usa. Porque só assim você vai poder auxiliar esse paciente em relação
a tomada do medicamento, em relação a algumas atitudes que esse paciente pode ter para poder melhorar a saúde dele, né? Então, esse processo educativo em saúde, ele é extremamente importante para todos os lados. Para o próprio profissional, para que ele treine a sua equipe e para que ele ensine o paciente. Ontem eu estava comentando com a minha turma, que eu dei aula de farmácia clínica, de quando eu terminei a faculdade, comecei a trabalhar, eu era uma pessoa totalmente inexperiente no mercado de trabalho. Eu nunca tinha trabalhado na minha vida, assim, de carteira assinada, né, de ser responsável por alguma coisa. Eu nunca tinha trabalhado. Eu tinha acabado de completar 22 anos. E aí eu fui para trabalhar nessa farmácia. Quando eu cheguei lá, eu era a farmacêutica mais nova, eu era a funcionária mais nova em termos de idade, né? Todo mundo tinha mais de 22 anos, e eu era a mais nova de casa. Então, todo mundo já trabalhava na farmácia há muito tempo. Tinha balconista lá que já tinha 30 anos de casa, né? Então, eram pessoas muito experientes. E eu era uma menina, eu era nova, eu era inexperiente. Então, quando eu cheguei para trabalhar, eu não entendi ainda que era eu que deveria ditar o que aconteceria ali, porque a responsabilidade passava, então, a ser minha. E como eu não sabia disso, como eu não tinha essa experiência, como ninguém fala isso pra gente, né? Quando a gente está na faculdade, ninguém fala isso, a gente acaba que fica sem saber. Só lá quando você está na panela que você sabe quando começa a esquentar, né? É mais ou menos por aí. Então, eu passei por algumas situações. Peraí, tem alguma aluna aqui perguntando um negócio no WhatsApp. Só um minutinho. Querendo entrar e não está conseguindo acessar o link. Vou mandar por aqui. Então, foi assim. Algumas coisas começaram a acontecer lá e eu vi que era eu que tinha que tomar uma providência. Então, vou dar uns exemplos das primeiras coisas que aconteceram lá, que eu comecei a amadurecer para a ideia de que era eu que tinha que educar a minha equipe. Aí era assim, a gente fazia a escrituração dos remédios controlados. Hoje, esse controle, né, essa escrituração, ela é online, ela é direto no site da Anvisa. Você lança lá as notas fiscais e você lança lá as receitas. Na época que eu formei, a gente fazia essa escrituração no livro, era caneta, né? A gente escrevia. E era um livro grande, grande assim, né? Ele era um livro ATA, e esse livro ATA, aquele de capa preta, a gente não usava, tipo assim, só um lado dele. A gente usava ele inteiro, assim. Então, era assim, o nome do paciente, o nome do remédio, quantos comprimidos que ele levou, quem foi o médico que prescreveu, entende? Então, tinha várias coisas que a gente preenchia ali. Qual foi o problema que eu comecei a enfrentar ali? Quando eu sentava, todos os dias eu entrava para um cantinho lá, não era minha sala, era um cantinho onde tinha o armário de controlado e uma mesa, e aí eu começava a fazer a escrituração. Para fazer a escrituração, eu pegava todas as receitas azuis que ficavam dentro de uma cestinha lá no balcão e transcrevia lá para o caderno. O que acontecia? Quando eu pegava a receita, não tinha todas as informações que eu precisava lá. Então, por exemplo, o médico prescreveu na receita azul Rivotril, 2 miligramas, um comprimido por dia. Assim estava a receita para mim. Eu não sabia se o balconista tinha vendido uma caixa com 30 comprimidos, se ele tinha vendido 2 caixas com 30 comprimidos, se ele tinha vendido 3 caixas com 20 comprimidos. Eu não sabia o que ele tinha vendido, né? O médico não tinha especificado a quantidade e nem o balconista. Então, o que eu tinha que fazer? Olhar no livro quantos Rivotril que eu tinha da última vez, abrir o armário, contar quantos que eu tinha para poder fazer as contas de quanto tinha sido vendido. Outra coisa que acontecia, quando a gente ia escrever a receita, transcrever a receita para o livro, você tinha que botar o nome do paciente e às vezes não tinha.
Você tinha que identificar o nome do paciente, você tinha que identificar o nome do comprador. E lá na receita tem um cantinho embaixo onde você preenche o nome do paciente, do comprador, documento, endereço, etc, né? E aí, eles não preenchiam aquilo. Aí, resultado. Para eu colocar no livro, eu tinha que ficar inventando. Eu tinha que inventar nome, identidade, data de nascimento do paciente, tinha que inventar endereço. Então, naquela história ali, naquele meu começo, eu batizei um monte de gente. Eu inventei um monte de nome, eu botei um monte de número de identidade que não existia. Porque quando a vigilância sanitária vinha para fazer a inspeção, ela conferia se o livro estava preenchido. Ela não ficava conferindo se aquela pessoa existia, né? Não ia procurar no banco de dados da Polícia Civil para saber se a pessoa existia. Mas eu ficava inventando, né? Isso não é certo, mas era a saída que eu tinha. Então eu entendi que eu precisava de explicar para o balconista que ele tinha que fazer o trabalho dele para que o meu trabalho fosse bem feito. Então eu chamei eles e mostrei o meu livro de controlado. Falei assim, gente, olha, eu não sei como o farmacêutico anterior trabalhava, mas olha só, esse daqui é o livro que a gente preenche de receita. Para eu preencher, eu tenho que saber quantos que foram vendidos, eu tenho que saber o nome do paciente que comprou, porque senão eu tenho que ficar inventando e isso gasta muito tempo e tal e tal. Então eu expliquei, pedi para que eles fizessem direito e aí sim eu consegui fazer o meu trabalho de forma correta, né? Então, isso foi uma coisa, né? O fato de eu chamar eles, reunir todo mundo, mostrar o livro, explicar como deveria ser feito, já é um processo de você fazer educação em saúde com a equipe, né? Outra coisa que aconteceu, um desses balconistas, tinha dois balconistas que eram muito experientes, o outro não era muito experiente, não, ele era parente da dona, estava ali mais para começar a vida profissional, sabe? Não sabia tanto. Mas tinha um lá que ele era bem espertalhão, ele era aquele que mais vendia dentro da farmácia, era o cara que ganhava mais comissão. E aí eu ficava reparando, até para eu aprender também, né, a vender. Aí um belo dia, eu vi ele pegando uma receita de um paciente que tinha um monte de medicamentos, uns 4 ou 5, sei lá, tinha bastante remédio na receita. Aí eu tô vendo ele separar e botar em cima do balcão. E com a receitinha na mão, ia lá e separava e botava no balcão. Aí no final ele olhou assim para o balcão com aqueles remédios em cima, olhou para a receita e falou assim, ué, tem alguma coisa errada aqui. Aí o paciente arregalou um olho, né? Aí ele virou e falou assim, ah, só podia ser do doutor Luiz fulano de tal. Acho que era Luiz Martinelli, não sei, alguma coisa assim. Você consultou, foi aqui no hospital com ele, né? Então, ele esqueceu de botar o omeprazol aqui. Com esse monte de remédio que você vai tomar aqui, você tem que tomar um omeprazol. E ele sempre coloca na receita, dessa vez ele esqueceu. Ele falou isso com o paciente e o paciente acreditou e comprou o omeprazol. Quando o paciente saiu, eu estava horrorizada, porque ele inventou uma mentira para poder vender o omeprazol para o paciente. Porque no omeprazol ele ia ganhar a comissão dele, né? Então ele empurrou um remédio que o paciente não precisava. Só que para fazer isso, ele contou uma mentira muito séria. Ele disse que conhecia o médico, que o médico sempre passava e que o médico esqueceu de colocar ali na receita. Então, isso, quando eu vi ele fazendo isso, eu fiquei muito preocupada, porque imagina, se o médico não passou, tem algum motivo, sabe como? Imagina se o omeprazol fosse ter reação com um daqueles medicamentos. Por exemplo, se uma pessoa que toma clopidogrel, que é um remédio que é usado para o coração, né? Se a pessoa que toma clopidogrel usar o omeprazol, ela perde o efeito do clopidogrel. Né? Então é sério você inserir um remédio na receita, você não pode fazer isso. Você pode sugerir para o médico, você não pode engabelar o paciente e fazer ele tomar um remédio a mais. Né? Então, foi uma coisa que eu vi que me deixou de cabelo em pé. Outra coisa que esse mesmo balconista fez também com omeprazol foi um paciente idoso que chegou para comprar remédio e aí ele pegou, né, o cara ia comprar, acho que era um antibiótico, alguma coisa assim. Ele foi e falou assim, olha, seria muito importante o senhor tomar o omeprazol, porque o omeprazol vai calcificar o seu estômago. Eu olhei, eu vi aquilo e falei assim, meu Deus do céu, da onde esse homem tirou que o omeprazol calcifica o estômago? E aí, quando o cara saiu da farmácia, eu fui nele, né? Falei assim, olha só, fulano, como assim o omeprazol calcifica o estômago? Ele, não, é porque o omeprazol é para fortalecer o estômago. Falei assim, então, mas calcificar
calcifica-se onde tem osso, no estômago não tem osso. Então é errado você falar isso. Ele, não, mas eles entendem quando eu falo assim, ou seja, né, ele já falava há muito tempo, né? Eles entendem que eu quero dizer que vai fortalecer o estômago. Não, então você fala fortalecer. Porque se você pegar uma pessoa um pouquinho mais instruída, um pouquinho, que sabe ler um pouco, que já leu alguma coisa, vai saber que o estômago não tem osso, vai rir da sua cara e ainda vai rir da minha, que sou a farmacêutica, e estou deixando você falar o que você quer. Né? E aí, eu reparei que a minha equipe, naquela farmácia, era uma equipe que estava preparada para vender. Eles não estavam preparados para atender às necessidades do paciente. Né? Então, eles estavam muito preparados para lucrar, para ganhar comissão, custasse o que custasse, entende? Mesmo que esse custo fosse a saúde do paciente, mesmo que fosse ser uma interação medicamentosa grave, né? Então, dali eu comecei a perceber que iria depender de mim fazer alguma coisa, a mais nova de casa e a farmacêutica mais nova. Então, eu percebi que dependia de eu ensinar, né? E que eu não iria poder falar para eles de qualquer jeito, que teria que ser um processo de educar mesmo. Porque, assim, eu sou super cabeça aberta em relação à venda. Eu não tenho esse conflito de que, eu sou farmacêutico, eu sou profissional de saúde, eu não posso vender. Pelo contrário, eu acho que a gente tem que vender sim, a farmácia precisa lucrar sim, né? Senão fecha. Então, eu sou super cabeça aberta em relação a isso. Só que tudo tem limite. A gente vai vender o que o paciente precisa, né? E aí que um bom vendedor numa farmácia é aquele vendedor que mostra para o paciente alguma coisa que aquele paciente está precisando e não sabe, e não empurrar alguma coisa, né? Então, daí eu comecei a entender que eu precisaria de ensinar. Belinha, para! É só um foguete, calma. Gente, tá passando uma procissão, acho que tá passando com a santa em cima do carro. Eu vou tirar o som só um minutinho, daqui a pouquinho eu volto, tá? Então agora dá para continuar. Eles estão fazendo uma procissão, parece que é para Santa Rita de Cássia, pedindo para em relação à pandemia e tudo mais, né? Toda oração é bem-vinda, todos os santos que puderem ajudar, a gente conta com eles, né? Mas só que a cachorra aqui não aguenta foguete, né? Aí já viu. Então, pessoal, eu percebi que eu precisaria de fazer um processo educativo com aquelas pessoas, né? E eram pessoas muito experientes, que sabiam muito mais do que eu em muita coisa, né? Boa noite, Alessandra, tudo bom? Seja bem-vinda. Então, gente, essa é uma vertente, né? Com isso, eu estou até adiantando alguma coisa da aula que vem. E a terceira vertente, então, é o processo de educação em saúde do paciente. O processo de educação em saúde do paciente está totalmente relacionado aos medicamentos que esse paciente usa. Quando a gente faz
um processo de educação em saúde com o paciente, a gente está habilitando, né? A gente está capacitando aquele paciente a tomar decisões para melhorar a própria saúde dele, entende? Então, assim, esse processo ele é muito importante e ele é muito simples de ser feito. Não é necessário que você tenha um conhecimento muito absurdo, muito grande, para você educar um paciente. A partir do momento que ele chega diante de você e você entrega um medicamento para ele e explica para ele como é que aquele medicamento precisa ser tomado, ou a partir do momento que o paciente recebe um diagnóstico de alguma doença e você que está ali vendendo um remédio ou entregando, se for no posto de saúde, né? E você explica para ele que da importância dele fazer algum tipo de mudança na vida dele, no estilo de vida dele, né? Da importância de tomar o remédio corretamente. Isso é um processo de educação em saúde, né? E aí, quando esse processo de educação em saúde ele é focado no paciente, tem tudo a ver com a doença que ele tem e tem tudo a ver com os efeitos do medicamento no organismo desse paciente. E você precisa estar preparado e apto para poder ajudar esse paciente nesse processo de educação em saúde, né? Então, é assim, o uso de medicamento, ele vai trazer um efeito farmacológico para o paciente. E esse efeito farmacológico, ele pode ter dois desfechos principais. Ou ele vai ter somente esse efeito benéfico, ou ele vai trazer, além do efeito benéfico, ele vai trazer um efeito adverso, né? Igual está mostrando aí no slide, né? Então, o efeito farmacológico, ele vai trazer um desfecho benéfico, mas ele pode também trazer, junto nesse pacote, o efeito adverso do medicamento. E aí, o que acontece? Para a gente poder ajudar ao paciente nessa situação, né, para saber o que pode acontecer ou não acontecer com o paciente, existe então o processo de farmacovigilância, que é quando o farmacêutico ele realmente vigia, conhece esses efeitos colaterais, né? Então, por exemplo, vamos supor que foi uma pessoa na farmácia comprar. Pela primeira vez, ela foi lá comprar um remédio de pressão e ela comprou um captopril, porque ela foi no médico e o médico passou, detectou que ela está hipertensa e tal. Se ela sentir alguma coisa em relação a esse medicamento, antes dela ir no médico de novo, procurar esse médico, ela vai na farmácia ou vai telefonar para a farmácia e vai perguntar. Eu passei por muitas situações na minha vida profissional onde o paciente comprava um remédio e ia embora, e no outro dia, ou até no mesmo dia, ele ligava para falar o que ele estava sentindo, se era normal, né? Então, esse é um processo de você estar acompanhando os efeitos do medicamento, e é um processo de você detectar se está acontecendo algum tipo de reação naquele paciente, se ele está tendo algum tipo de problema relacionado ao medicamento, se ele está tendo algum resultado negativo do medicamento, né? E como eu já falei com vocês, existem metodologias para isso, mas o processo é muito simples, né? Então, tipo assim, por exemplo, quando as pessoas vêm me procurar porque elas têm medo de fazer indicação de um medicamento, o que eu costumo explicar para a pessoa que, assim, sempre que ela fizer uma indicação, ela acompanhar. Eu faço isso até hoje. Eu não trabalho mais dentro de uma farmácia, mas eu tenho muitas pessoas que me mandam mensagem perguntando o que fazer, me pedindo uma sugestão, me falando o que está tomando, o que está sentindo. Muitas pessoas me procuram. E qual é o procedimento que eu sempre uso desde que eu comecei a trabalhar? A pessoa me pede uma indicação, eu faço essa indicação. Depois de 1, 2 dias, eu entro em contato perguntando se resolveu o problema, sabe? Quando a gente faz isso, a gente está fazendo um acompanhamento, é um processo de farmacovigilância, porque a gente está acompanhando, é um processo de cuidado com o paciente, né? De você estar acompanhando, mas, acima de tudo, é um processo que coloca para você mesmo, te dá mais segurança, porque você vai saber que funcionou. E quanto mais você valida isso,
menos medo você passa a ter de fazer as indicações. Então, esse acompanhamento, ele é muito importante. E a partir desse acompanhamento, você começa a aprender, sabe? Porque você indicou o remédio. Vamos supor que a pessoa foi lá com dor na coluna. Aí, você não sabe direito o que indicar. Aí ela se relatou que está com dor na coluna e tal, e tal. O que você vai fazer? Ah, eu vou passar um Dorflex, porque o Dorflex tem dipirona e tem relaxante muscular, né? Então pode ser que melhore. Aí você vai lá e dá o Dorflex. Aí, se você entrar em contato com a pessoa, né, ou a pessoa entrar em contato com você, você vai ter a oportunidade de perguntar, e aí, o Dorflex resolveu? Aí ela vai falar com você assim, ah, não adiantou, eu precisei de ir no médico. Ah, é? Nossa, o que o médico passou? Então, tipo assim, se a sua indicação não tiver sido boa, você vai descobrir o que você deveria ter feito, entendeu? E aí, ah, não, o médico me passou diclofenaco, o médico me passou meloxicam, que é anti-inflamatório. Aí você já vai acender um alerta. Dor na coluna é melhor anti-inflamatório. Entende? Então, tipo, esse acompanhamento, ele é muito importante para a educação do paciente, mas na prática, ele é extremamente importante para você aprender também. Porque quando você sair da faculdade, quem já trabalha em farmácia já sabe muita coisa, mas quem não trabalha, quem nunca trabalhou, vai se sentir perdido. Vai se sentir com medo de indicar alguma coisa, de se está certo, se está errado, se pode, se não pode, né? Então, a gente precisa de estar muito atento que se a gente fizer esse processo de acompanhamento, de farmacovigilância, além da gente estar ajudando ao paciente, a gente está se ajudando a ganhar mais confiança. Agora, vamos supor que o paciente te procura na farmácia e aí ele está sentindo a dor na coluna e aí você vai e fala para ele assim, olha, toma esse remedinho aqui e tal, e aí você acerta na indicação. Né? Depois, se você conversa com o paciente, e aí, melhorou? Nossa, melhorou, foi ótimo. Então, na sua cabeça já fica internalizado, ó, dor de coluna, esse dá certo, né? Sabendo que sempre a gente tem que perguntar ao paciente, olha, você tem alergia a alguma coisa? Tem alguma coisa que você já costuma tomar, que você já tomou antes para isso, né? Então, gente, o processo da farmacovigilância, ela vai vigiar esse efeito farmacológico. Se ele vai ser bom, se ele vai trazer algum tipo de reação adversa, né? E aí, como você vai estar educando o paciente, ensinando a ele, mas também você vai estar num processo de educação em saúde profissional, né? Então, veja bem, quando o paciente ele tem algum tipo de efeito adverso, esse efeito adverso, ele pode ser por diversos motivos, né? O paciente, ele pode ter realmente uma reação por ele ser mais sensível, mas existem muitos fatores que influenciam no surgimento desses efeitos adversos. Então, tipo assim, ó, se é um homem ou uma mulher, se é criança ou se é adulto ou se é idoso, né? Para que ele está tomando aquele medicamento? Há quanto tempo que ele está tomando aquele medicamento? Todos esses fatores vão influenciar na reação do medicamento, né? Na reação que o medicamento vai causar. Às vezes, uma mesma pessoa toma dipirona e sente mal-estar, porque a pressão abaixa. Outra pessoa toma dipirona e não sente nada, só realmente o efeito benéfico. Por que uma sente e a outra não? Né? Então, existe uma sensibilidade que é do organismo, de cada um, entende? Por isso seria importante que os remédios eles fossem sempre personalizados, né? Mas a gente ainda não chegou nesse ponto da ciência. Então, o que acontece é que a gente precisa vigiar para saber orientar o paciente, né? Então, olha só, quando o paciente tem um efeito adverso, ele entra num processo de avaliação, né? E nós vamos avaliar se o resultado daquele medicamento foi negativo ou positivo e nós vamos fazer uma intervenção. Essa intervenção que a gente faz é a orientação que a gente dá. Por exemplo, se o paciente tomou o remédio e teve uma reação alérgica, a nossa intervenção vai ser dizer a ele, para de tomar esse medicamento e procura o médico para ele passar outro, porque esse está te dando alergia, né? Se ele estiver começando, por exemplo, a fazer um tratamento com antidepressivo, aí o que vai acontecer? Nos primeiros dias de tratamento, ele vai se sentir muito mal. Porque o antidepressivo, ele dá meio que uma leseira na pessoa. Às vezes a pessoa ela se sente agitada,
mas ao mesmo tempo ela está se sentindo mole, ela não consegue reagir, dá muito mal-estar. O remédio antidepressivo, o início do tratamento, ele costuma dar muito mal-estar. E aí o cara vai te falar assim, eu vou ter que parar de tomar esse remédio que ele está me fazendo muito mal. Ou você mesmo já pode sugerir, na hora que a pessoa comprasse com um paciente que você conhece, olha, o médico mandou você tomar aqui 2 vezes por dia. Comece na primeira semana, toma uma vez só. Na segunda semana você aumenta, para o seu organismo se adaptar. Entende? Ou o paciente começou a tomar um remédio de pressão, aí era de 8 em 8 horas. Quando ele toma, aí ele está tendo uma queda muito grande de pressão. Então você fala assim, faz o seguinte, começa a tomar um nas primeiras semanas, na segunda semana você toma 2, na terceira semana você passa de 8 em 8 horas. Né? Então a gente pode fazer uma intervenção baseado naquilo que o paciente está tendo de reação. A gente não pode legalmente inserir ou tirar remédio sem falar com o médico, a não ser que a gente seja farmacêutico clínico hospitalar. Mas a gente pode sugerir, né? E a gente pode fazer esses esquemas com o paciente. Olha, começa tomando a metade, depois você passa a tomar inteiro. Ou começa tomando menos, depois você aumenta, entende? Esse tipo de intervenção a gente pode fazer e ela reduz muito as reações adversas. Porque assim, gente, via de regra, a tendência de uma reação adversa é passar, né? O efeito passar. Daqui a pouco eu vou falar melhor sobre isso. Então, em relação ao uso de medicamento, a gente tem, além das reações adversas, além dos problemas relacionados aos medicamentos, a gente ainda enfrenta um grande problema na farmácia. Esse problema são os erros de prescrição. Né? Então, o erro de prescrição, ele é um problema no cotidiano do farmacêutico. E o farmacêutico, ele acaba ficando um profissional treinado para detectar erro de prescrição. Como que esses erros podem ser? Então, a gente pode ter 4 tipos de erro mais comuns, erros de prescrição mais comuns. Primeiro, a partir da caligrafia ruim. Então, uma caligrafia ruim, ela pode levar a um erro de prescrição. Né? Ela leva a um erro de medicação, que é originário de uma caligrafia ruim. Então, olha só o exemplo que eu vou dar a vocês que eu vivi. Eu trabalhava na farmácia, na drogaria, não era no posto. Aí veio a paciente muito brava, porque tinham vendido para ela um remédio errado. Não fui eu que vendi, né? Só que eu era farmacêutica e era a gerente da loja. Então aí, ela veio para falar comigo. Olha só, eu vim aqui ontem com receita para comprar um remédio e fulana de tal me vendeu esse remédio errado. Aí eu pensei assim, ai senhor, porque eu vou processar a farmácia, porque eu vou na justiça, porque não sei o quê, brava demais da conta. Aí eu peguei, a senhora tá com a receita aí? Né? Perguntei para ela, tô sim, olha aqui, eu vim com a receita e ela me vendeu errado. Aí na hora que eu olhei a receita, estava escrito Nistatina creme vaginal. Aí eu falei assim, cadê o remédio que ela vendeu para você? Ela tá aqui. Quando ela me mostrou o remédio, era nimesulida, um creme. Só que a receita, ela estava muito mal escrita, ela estava um garrancho. E a balconista, quando pegou a receita, ela leu nimesulida, ela leu, na verdade ela deve ter lido um ni, né? E aí ela foi lá e deduziu o resto e vendeu uma nimesulida. O que acontece? Uma pessoa, quando ela precisa, uma mulher, quando ela precisa de usar nistatina creme vaginal, ela tá com fungo, ela já tá com uma coceira intensa, ela já tá com a vagina com ferida. Imagine só você passar um anti-inflamatório que tem um caráter ácido e que não foi desenvolvido para mucosa vaginal. Ela deve ter sentido uma ardência violenta, um mal-estar violento, por isso ela chegou tão brava na farmácia, né? Então, o que aconteceu ali? A balconista pegou a receita e ela não teve dúvida, porque ela não perguntou para ninguém. Ela simplesmente pegou e entregou, né, o remédio. E entregou o remédio errado e foi muito problemática aquela situação, né? Porque apesar de ser alguma coisa que não mata, você imagina só para uma mulher aplicar uma nimesulida na vagina, né? O que deve ter acontecido com a mulher, coitada. Mas aí, por que eu tô falando isso para vocês?
Porque o que a gente precisa fazer quando você pega uma caligrafia ruim, primeiro, você não é obrigado a atender, né? Mas se você está trabalhando na drogaria, se você está trabalhando numa farmácia comercial, a venda faz parte, né? Então você precisa vender. Então você não se recusa. Mas é importante que você converse sempre com o paciente. Você pegou uma letra garranchada, você pegou uma letra feia, pergunta o paciente para que ele vai usar aquele remédio, qual foi o médico que prescreveu, ou pelo menos tenha um cuidado de olhar no carimbo. Porque se ela olhasse lá, se fosse um ginecologista, ela ia duvidar se é nimesulida, ginecologista passar nimesulida, né? Ou ela poderia perguntar, a senhora vai usar essa pomadinha aqui para quê? Ah, porque eu tô com alguma coceira e tal. E aí ela ia falar, não, não é nimesulida. Então, tipo, uma pergunta que ela tivesse feito para a paciente evitaria aquele erro, né? Ou, se ela prestasse atenção no modo de usar, aplicar à noite, ela ia pensar, aplicar nimesulida à noite, né? Então, tipo, a gente precisa de estar muito atento quando a gente pega uma caligrafia ruim, porque realmente a possibilidade dela provocar um erro grave é muito grande. Né? Uma vez, quando eu estava na faculdade ainda, aconteceu um caso num hospital, parece, numa farmácia de Cachoeiro de Itapemirim. O problema foi o seguinte, tinha uma prescrição para nebulização. E a nebulização era para um bebê e estava escrito 1 gota de Berotec. Só que estava assim, o número 1 e o G do gotas parecia um número 5. Porque ele garranchou o G, então pareceu um número 5. A pessoa que preparou a nebulização preparou com 15 gotas de Berotec e o neném morreu. Então foi uma repercussão muito grave na época, porque por causa da letra ruim, a pessoa errou. Então provavelmente era uma pessoa inexperiente, porque a gente sabe que o Berotec ele é um medicamento muito perigoso. Uma criança pequena usa 2 gotas, usa 3 gotas, 4 estourando. Um adulto usa 4 gotas, né? Ele é um medicamento que ele causa alteração nos batimentos cardíacos. Então, provavelmente, quem fez a nebulização, quem preparou, foi uma pessoa inexperiente. Mas, através de uma caligrafia ruim, levou à morte de alguém, né? Aconteceu também, há pouco tempo, acho que deve ter uns 2 semestres para trás, eu tinha uma aluna que ela, na época, estava no primeiro período, agora ela já deve estar no terceiro. E parece que a tia dela tem uma farmácia, farmacêutica, tem uma farmácia, não é aqui em Guarapari, é em outro lugar. E ela me perguntou, professora, quando a farmácia de manipulação pega uma receita, faz o remédio igualzinho está na receita, e o paciente morre, a culpa é de quem? É do médico ou é do farmacêutico? Aí, né, nós entramos numa longa conversa por causa disso, e ela me disse que tinha acontecido isso na farmácia da tia dela. Veio uma receita, e aí não foi a tia dela que pegou, foi o técnico da farmácia, né, era uma farmácia de manipulação, manipulou o remédio do jeito que estava na receita, só que a dose estava errada. E aí acabou que a criança que tomou o remédio morreu. Né? E aí, gente, a resposta que eu dei a ela, né, eu vou dar a vocês. Quando isso acontece, a responsabilidade é conjunta. É do médico que prescreveu e é do farmacêutico que é responsável pela farmácia de manipulação que não detectou aquele erro. Basicamente, o farmacêutico, ele é o segundo olho da receita. É o farmacêutico que fala assim, não, isso aqui que o médico passou tá certo. É como se ele estivesse corrigindo o que o médico está passando, entende? Então, assim, é um risco muito grande que a gente corre, né? Então, olha só, o erro, ele pode vir de uma caligrafia ruim, né? Ele pode vir de erro de dosagem, como foi nesse caso que eu contei da farmácia de manipulação. E aí, por exemplo, aconteceu comigo uma vez no posto de saúde aqui. Chegou uma receita para mim, uma paciente, a receita estava pedindo assim, fluconazol de 8 em 8 horas por 1 semana. Aí eu estranhei, porque fluconazol é um medicamento que a gente usa 1 vez por semana no máximo. Ele é um remédio de dose única. Então, ele é para resolver com uma tomada, né? Dependendo do problema, 15 em 15 dias. Dependendo do problema, 1 vez por semana. Que problema? Uma micose de unha, que é mais difícil de matar.
algum problema sim. Agora, 8 em 8 horas por uma semana ia causar pelo menos uma hepatite na pessoa, porque o fluconazol, ele é um medicamento hepatotóxico, então a gente não pode tomar ele assim muitas vezes, né? Nenhum por dia direto não pode, não é indicado. Então, como eu era uma pessoa experiente, eu peguei e falei assim, não, essa prescrição aqui a gente não pode atender, porque a dosagem do medicamento está errada. Provavelmente, ele quis prescrever metronidazol, que aí sim seria de 8 em 8 horas. Mas fluconazol não é de 8 em 8 horas, eu não posso entregar essa quantidade aqui, né? Agora, se eu fosse uma farmacêutica inexperiente, eu ia entregar, a pessoa ia tomar, ia ter problema, não tem como a pessoa tomar 3 fluconazol por dia durante uma semana e não ter problema, né? E aí, acaba que existe uma corresponsabilidade. O médico prescreveu errado, mas eu, que sou farmacêutica, deixei passar, né? Então, é um problema pra gente. O terceiro erro que pode acontecer é por omissão do paciente. Uma omissão, alguma coisa que o paciente esquece de falar com o médico, né? Sem querer, ele esqueceu de falar que ele é alérgico à dipirona. Aí o médico passou a receita, ele não leu dipirona lá na receita. Tinha Buscopan composto, mas não tinha dipirona, né? E aí ele não sabe que no Buscopan composto tem dipirona. Aí ele vai comprar o Buscopan composto, vai tomar e vai ter reação alérgica, né? Então, aí, nesse caso, o paciente esqueceu de dar uma informação importante para o médico, e daí surgiu um erro de prescrição, né? Outro exemplo, não. Um quarto problema é a coleta de informações erradas por parte do prescritor. Então, da mesma forma que o paciente, ele esquece de falar que ele tem alergia de pirona, né? Se o médico tivesse escrito de pirona na receita, ele ia pegar e ler, ah, não, doutor, de pirona eu tenho alergia, né? Mas como o médico escreveu Buscopan composto, o paciente não sabe que o Buscopan composto tem de pirona, né? E aí ele não lembra de falar que é alérgico. Esse é um tipo, é a omissão. Agora, essa omissão, ela pode ser o resultado de uma coleta errada de informações por parte de quem está prescrevendo, né? Então, é dever do médico perguntar para o paciente: você tem alergia a algum medicamento? Né? Aí o paciente vai falar de pirona e o médico sabe que Buscopan composto tem de pirona, né? Então, assim, gente, tem vários medicamentos que nós farmacêuticos podemos prescrever. E além disso, mesmo aqueles que a gente não pode prescrever, a gente acaba indicando, né? E qual é a regra básica para a gente indicar remédio para uma pessoa? A regra básica é a primeira coisa que você pergunta. Você tem alergia a alguma coisa? Né? Isso faz parte de um processo de anamnese que a gente fala. Então, sempre que você vai indicar um remédio, a primeira coisa que você precisa perguntar é: você tem alergia a alguma coisa? É porque se o cara fala assim, ah, eu tenho alergia a S. Alergia a S, ele já não vai poder tomar diclofenaco, ele já não vai poder tomar um monte de outra coisa que é derivado do AS. Né? Então, é muito importante que a gente esteja atento ao tipo de informação que a gente pega. Né? Então, por exemplo, se alguém chegar para você para te pedir uma indicação de medicamento, você não fica afobado em dar a resposta, porque o que a gente fica desesperado é assim: a pessoa vai pedir a opinião para a gente, vai pedir uma indicação para a gente é recém-formado, ou a gente é inexperiente, a gente fica desesperado para não errar, para dar a resposta certa, para ser eficiente, sabe? Mas não se preocupe em dar logo a resposta. Primeiro faz as perguntas. Se você fizer as perguntas certas, você vai fazer a indicação certa. Né? Então, perguntar se tem alergia é uma dessas perguntas, que é uma coleta de informação mais completa. Outra coisa que você tem que perguntar para o paciente, sempre que ele fizer pedir uma indicação, você vai perguntar: você já teve isso antes? Se ele falar que sim, o que você tomou quando você teve? Ah, eu tomei, não lembro, mas foi um remédio assim, amarelo, da cartelinha amarela. Nanana. Aí você vai poder ter uma noção, né? Dependendo, se você tiver um pouquinho mais de experiência com medicamento, você vai poder ter uma noção do que é. Né? Dependendo, ele fala assim, não, nunca tive isso, é a primeira vez, nunca tomei nada. Mas
Mas você tem alergia a alguma coisa? Não. Ah, então tá bom. Então você faz a sua indicação, né? Então, assim, a regra básica para coleta de informações é perguntar se tem alergia e depois perguntar se a pessoa já sentiu aquilo antes e já tomou alguma coisa antes. Entende? Para você ter uma noção do que você pode indicar ali com mais segurança, ok? Outra coisa, gente, às vezes uma pessoa vai pedir uma indicação de medicamento para você, aí você vai e pergunta assim, você faz uso contínuo de algum medicamento? Aí a pessoa vai e fala assim, não, nada? Não, não tomo nada não. Ah, então tá. Mas você não toma nem anticoncepcional? Ah, anticoncepcional eu tomo. Então, tipo, a pessoa não leva em consideração que um anticoncepcional é remédio e que ela está fazendo um uso contínuo de um remédio, entende? E assim, o anticoncepcional, ele pode interferir na ação de vários medicamentos, porque ele é hormônio. O hormônio ele interfere em um monte de outra coisa. Então, o fato de outro remédio atrapalhar o anticoncepcional é muito difícil, mas o anticoncepcional pode atrapalhar a ação de um monte de remédio. Até antihipertensivo tem alguns que têm um efeito reduzido com o anticoncepcional, tipo captopril, enalapril. Então, tem muita coisa, muito detalhe, né, que às vezes o paciente nunca vai pensar e que na hora de você fazer uma prescrição, você precisa perguntar. Né? Isso faz parte, então, do nosso trabalho na hora de fazer indicação. E aí, gente, esses 4 principais problemas, né? Caligrafia ruim, erro de dosagem, omissão por parte do paciente ou coleta errada de informação, vai levar a erros de prescrição. Como consequência, o paciente ele pode ter toxicidade, ele pode ter ineficiência do tratamento dele e ele pode ter a evolução da doença. O menos pior aqui é a ineficiência do tratamento. Né? Então, se ele tomar um remédio errado, o mínimo que vai acontecer é não resolver o problema dele, é o mínimo. Mas, além disso, o que pode acontecer? A doença dele piorar e pode acontecer também dele passar por um efeito tóxico daquele medicamento, né? E aí, por que nós temos a ver com isso? Porque existe o fator da corresponsabilidade do farmacêutico. Esses dias, uma aluna minha de curso online me falou assim, professora, o que você acha de uma pessoa que está tomando clopidogrel, o médico passou omeprazol para a pessoa e mandou ela tomar 2 comprimidos de clopidogrel. Aí eu falei assim, olha, eu acho que está errado. Eu orientaria o paciente a voltar no médico ou pegar uma segunda opinião. Ela, não, professora, olha só o problema que foi. A paciente tomava já o clopidogrel e teve um problema de gastrite. Aí, o médico dela passou o omeprazol e falou para dobrar o clopidogrel, porque o omeprazol diminui o efeito do clopidogrel. Então, é verdade, existe essa interação mesmo. O omeprazol, ele causa uma diminuição no efeito do clopidogrel. Aí, o médico dela, qual foi a solução que o médico dela deu? Dobra a dose do clopidogrel e toma o omeprazol. A farmacêutica, que é a minha aluna lá do curso online, ela não concordou com isso. E ela explicou para a paciente, e ela ligou para o médico. Doutor, o omeprazol, ele corta o efeito do clopidogrel. Né? E a gente não tem garantia de que se você dobrar a quantidade, esse corte do efeito vai ser menor. Não seria melhor o senhor passar uma ranitidina? Não seria melhor o senhor passar um outro medicamento para gastrite que não fosse o omeprazol? Ele não pode dobrar a dose do clopidogrel que vai dar certo. 3 dias depois, a paciente infartou. Então, o que acontece? Ela já conhecia a paciente, ela estava desesperada, porque ela já conhecia, né? Já era uma paciente antiga dela, e estava ruim no hospital, e ela tentou ajudar, né? Só que naquele caso, o médico não arredou, né? O médico debateu com ela, não, pode dobrar a dose que vai dar certo. O que eu faço? Porque eu tô com medo de sobrar para mim, porque existe a corresponsabilidade. Né? Eu falei, não, então você vai, faz algum documento, deixa arquivado aí na farmácia, que quando a paciente procurou no dia tal, você foi, ligou para o médico, tal hora, porque aí se tiver algum problema em relação a isso,
você está respaldado de que você falou com o médico, de que você tentou, né? Então, a gente tem essa corresponsabilidade. É lógico, gente, que é muito amplo, porque se você ligar para o médico, se você sugerir para o médico que ele mude e ele não quiser mudar, aí a responsabilidade deixa de ser sua e passa a ser dele, porque você avisou. Só que você tem que estar respaldado em relação a isso, entende? Então, o que, que eu teria feito? O que, que eu teria feito no lugar dela? Pegava a própria receita da paciente e escrevia atrás. Entrei em contato com o doutor fulano de tal, no dia tal, na hora tal, para sugerir que trocasse o medicamento, porque o omeprazol tira o efeito do clopidogrel. Não tem evidência do aumento de dose. Pronto, carimbava e assinava. Entende? Porque aí você tira a responsabilidade de você, né? Mas no mais, a gente tem que ter sempre muito cuidado, porque a gente é corresponsável. Imagine numa farmácia com um movimento altíssimo, que o dia inteiro tem aquele monte de paciente, e você é o responsável por checar se as coisas ali estão corretas. É óbvio, gente, que um erro de medicação, de prescrição, ele é bem mais raro, não é toda hora que vai acontecer isso, né? E também, a gente, quando você começa a trabalhar, você já começa a ficar esperto com o médico. Às vezes, um médico, você já sabe, nossa, a receita desse médico é tensa. Ou a letra dele é muito ruim, ou ele sempre passa a mesma coisa. Então, com o tempo, você vai ficando mais esperto em relação a isso, né? Não é toda hora que você tem um problema para poder resolver. Mas, via de regra, você é o cara que vai ficar atento ao que está acontecendo ali, né? Para poder tomar suas providências, caso seja necessário. Algum comentário por enquanto? Alguma pergunta? Tá tudo certo? Estão acompanhando? Tá tranquilo. Então, beleza. Gente, um dos problemas que é muito frequente, né, no erro de prescrição, na reação adversa, na verdade, né, do paciente ter reação adversa, é um paciente que tem insuficiência renal. Então, para vocês entenderem como é que é essa situação da insuficiência renal, a insuficiência renal é considerada insuficiência renal quando mais de 70% dos dois rins estão comprometidos. Então, tipo assim, veja bem, a gente viu no dia que eu falei sobre farmacocinética, na interação, que eu falei de interação farmacocinética, eu falei da interação farmacodinâmica, nesse dia da interação, eu expliquei para vocês que na farmacocinética, o rim é o órgão responsável para excretar o medicamento. É ele que manda o remédio embora do corpo. Então, veja bem, como é que funciona a coisa. A pessoa tomou um remédio, engoliu, né? Estou considerando um remédio oral por enquanto. A pessoa engoliu o medicamento vai para o estômago, vai ser dissolvido, vai para o intestino, vai ser absorvido, vai entrar na corrente sanguínea e vai começar a circular pelo corpo da pessoa. Aonde que tiver o receptor que combina com aquele medicamento, o medicamento vai se ligar para produzir o efeito. A parte do medicamento que não foi usada, ou o resto da reação química, porque ele vai ligar no receptor, produzindo uma reação, e nessa reação tem produto. O resto vai voltar para a corrente sanguínea. Nessa volta para a corrente sanguínea, ele vai passar nos rins. Quando passar nos rins, o que o rim faz? Qual é o papel do rim? Ah, que bom, Daiane, que tá dando para entender. Qual é o papel do rim? O rim vai fazer assim, ó. Isso daqui faz parte do sangue, passa. Isso daqui não faz parte do sangue, vaza. É isso que o rim faz. Quando a gente fala assim, o rim é responsável pela filtração do sangue. Sim, exatamente. O que ele vai fazer? Ele vai detectar tudo que está no sangue que não faz parte do sangue. E aquilo que está ali que não faz parte vai ser eliminado através da urina. Esse é o papel da filtração renal, né? Falando de uma forma simples para a gente entender o que acontece. Então, comi um monte de coisa salgada. O que vai acontecer? Na hora que eu vou ter o uso do sódio no meu corpo, em várias reações do meu corpo, mas o excesso, na hora que ele estiver na corrente sanguínea, ele vai passar pelos rins. Aí o rim vai ter que separar. Não, esse sal aqui não faz parte desse sangue, sai daqui. Quando é muito sal,
Quando é muito sal, entope as artérias renais. E aí vira uma pedrinha, e aí causa um problema, né? Então, tipo, o rim, ele faz isso, ele filtra, né, o que está no sangue. Em termos de medicamento, é o lugar, então, a parte final. O remédio já fez o efeito, então o restante dele, ou o produto da reação do medicamento, volta para a corrente sanguínea e passa pelos rins. Quando chega lá, então, o rim separa e manda embora. Uma pessoa que tem insuficiência renal, o rim dela não dá conta de fazer esse trabalho. Então, quando o rim... Então, por isso que é insuficiência, né? Porque o rim não dá conta de fazer aquele processo de filtração. Então, o que, que vai acontecer ali? Na hora que o medicamento, o excedente daquele medicamento ou o produto metabólico daquele medicamento passar de novo pelos rins, os rins não vão conseguir separar ele do sangue. E aí ele volta a circular. E nisso ele é como se fosse um processo de reabsorção. Entende? Então, tipo, se a pessoa tiver que tomar um remédio, vamos supor, de 6 em 6 horas. Isso quer dizer que, em termos farmacocinéticos, quando completar 6 horas, os rins já vão ter excretado aquele medicamento. Então, tem que tomar de novo para a dose continuar circulando na corrente sanguínea, né? Se a pessoa tiver insuficiência renal, quando der 6 horas, o rim ainda não vai ter excretado. Esse medicamento vai voltar a circular. Se a pessoa tomar outro, ela vai ter uma sobredosagem. E se der mais 6 horas ela tomar outra, ela pode ter uma superdosagem. E se der mais 6 horas ela tomar outra, ela pode ter uma intoxicação. Então, a insuficiência renal tem que ter cálculo para a dose do remédio para uma pessoa que tem insuficiência renal. É diferente, entende? Uma pessoa que o rim dela não tem capacidade de excretar aquele medicamento no tempo planejado, farmacotecnicamente, o que vai acontecer? Esse remédio vai continuar fazendo efeito por mais tempo, vai continuar circulando, vai ser reabsorvido. Então, todas as pessoas com insuficiência renal, elas precisam de ter um cálculo de dosagem para ela. Quem faz esse cálculo? Quando o paciente está internado no hospital, por exemplo, é o farmacêutico. E a gente não precisa de ficar desesperado, porque a gente não tem que decorar como faz o cálculo. Cada medicamento tem o seu percentual que vai precisar de ser retirado ou acrescentado, dependendo do medicamento. Isso vem na bula do medicamento, né? Então, o que vai acontecer? Para a gente que trabalha em farmácia, o paciente com insuficiência renal, você vai ter que ter muito cuidado com ele quando você for indicar o remédio. Agora, quando ele vier comprar alguma coisa já prescrita, o médico já passa o medicamento considerando a insuficiência renal dele, né? Agora, se você é um farmacêutico hospitalar, aí o que vai acontecer? Você vai precisar de fazer o cálculo de ajuste de dose daquele paciente. Como é que funciona? Vamos supor que você trabalha no hospital, vou pensar aqui, lá no Dório Silva. Por que eu tô falando Dório Silva? Porque lá, né, a pessoa sofre acidente na estrada, eles levam para lá, cai de moto, leva para lá, né? Então, lá tem muito atendimento, assim, de urgência. Aí, o que acontece? A pessoa chega lá, talvez vai direto para a sala de cirurgia, vai ser direto atendido, vai direto para a emergência. Não dá para perguntar a ela, né? Você tem algum problema renal? Você tem insuficiência renal? Então, aí eles vão e fazem um exame de sangue, né? Exame de sangue, exame de urina, para detectar se a pessoa tem algum problema renal. E se ela tiver, é necessário fazer esse ajuste de dose de acordo com o que está na bula de cada medicamento. Tá certo? Então, só um detalhe. Uma coisa que os farmacêuticos costumam me perguntar, se quando a pessoa tem um rim só, se é considerada insuficiência renal. É porque acontece muita gente que só tem um rim, que já doou para alguém, ou que perdeu um rim, né? Ou que perdeu os dois e ganhou só um. Então, tem muita gente que só tem um rim. E aí, os farmacêuticos costumam me perguntar, professora, como é que eu faço? Eu vou indicar um medicamento para uma pessoa que só tem um rim. É insuficiência renal? Não é insuficiência renal.
Se a pessoa tiver um rim só e esse rim dela funcionar bem, ele dá conta de fazer todo o trabalho. Só é considerado insuficiência renal se ela tiver um rim só e ele estiver 70% comprometido. Aí é insuficiência renal. Senão, não é considerado insuficiência renal. Então, vocês vão passar por situação no trabalho onde vai chegar um paciente precisando de uma indicação e esse paciente tem um rim só. Né? Então, um rim só funciona normal? Funciona. Então, ele não é insuficiência renal. Tá certo? Acho que eu falei tudo que estava aqui nos slides já. O exame que se faz, né, para poder avaliar a função renal é o clearance de creatinina. Esse exame é porque a creatinina ela é uma proteína, né, que ela é uma substância oriunda das proteínas que a gente ingere, e aí o fígado vai lá e transforma essas proteínas na creatina fosfato. De toda a creatina fosfato, 2% é utilizado pelos nossos músculos, o restante é eliminado. Então, acaba que quando a pessoa tem uma insuficiência renal, esses níveis de creatina eles são alterados na hora de excretar. Então, é uma forma de você detectar que a pessoa está com insuficiência renal, né? Que os rins dela não estão funcionando corretamente, né? Então, tipo, no exame, os valores normais de creatinina é de 0,6 miligramas por decilitro de sangue até 1,3 miligramas por decilitro de sangue. Se tiver alterado, se a pessoa tiver com insuficiência renal, vai estar diferente desse valor, né? Então, aí já se fica atento em relação a fazer a prescrição do medicamento. Então, pessoal, seguindo a viagem aí, né, nesse barco, o que faz parte do estudo do paciente? Da gente saber o que o paciente sente, né? Faz parte do estudo do paciente o efeito colateral. Então, a gente precisa de saber o que é um efeito colateral. Um efeito colateral, ele vai acontecer sempre que a pessoa tomar o remédio, na dose normal dela, tipo, a pessoa não precisou de tomar mais, né? Ela tomou o medicamento do jeito que foi prescrito, do jeito que foi orientado, e ela teve um efeito colateral. É como se fosse uma reação esperada do remédio, mas que não é uma reação necessariamente ruim, né? É uma coisa que vai acontecer. Então, para a gente poder gravar isso aí, porque tem muitos termozinhos que a gente precisa conhecer, então, para a gente poder gravar isso, a gente pensa na palavra colateral. Quando a gente fala a palavra colateral, a gente quer dizer que está acontecendo ao mesmo tempo, lado a lado. Colateral é lado a lado. Isso é colateral. Essa mão está colateral a essa. Ao mesmo tempo, lado a lado, né? Isso significa a palavra colateral. Então, o que é um efeito colateral? É um efeito que vai acontecer ao mesmo tempo do efeito benéfico do medicamento. E é uma reação que vai acontecer, ou seja, ela é uma reação esperada, mas não é intencional, não é que o remédio queria fazer aquilo, mas ele faz, né? Então, o exemplo que eu botei aqui para vocês poderem gravar, que eu acho que funciona muito bem, para a gente nunca mais esquecer, é a gente saber que o remédio de alergia dá sono. Então, olha só, o remédio de alergia, ele é tomado para conter um processo alérgico, mas ele dá sono. Então, o sono é um efeito colateral. Você já toma o remédio para alergia esperando que você vai ficar com sono, né? Porque faz parte da ação farmacológica dele. O que o remédio antialérgico faz? Ele vai lá e bloqueia os canais de histamina. Quando você entra em contato com uma substância que te provoca alergia, a histamina é o mediador químico que percebe isso. E aí ela aumenta muito de quantidade. Isso é o que faz coçar, ficar vermelho, espirrar. É o excesso de histamina. Só que a histamina, ela tem uma ação fisiológica no nosso corpo. A histamina mantém a gente acordado. Ela é um mediador químico da vigília. Então, nas condições... Agora, por exemplo, eu tenho histamina circulando no meu sangue para eu me manter acordada, né? Mas se eu tiver alergia a alguma coisa, essa histamina vai aumentar muito e esse excesso vai me provocar coceira.
esse excesso vai me fazer espirrar, vai trazer todo aquele transtorno. Então, quando a pessoa entra em processo alérgico, o que o remédio faz? Bloqueia a histamina. Só que quando ele bloqueia a histamina, ele faz o quê? A pessoa vai ter sono, porque era a histamina que deixava ela acordada. Então, é um efeito colateral. Se ele vai ter que bloquear a histamina, então você vai ficar com sono, não vai ter jeito. Entende? Então, olha só, para a gente gravar, né? Porque aí fica fácil de você distinguir um efeito colateral de uma reação adversa. É diferente. O efeito colateral nem sempre é um efeito ruim. Ele é um efeito esperado e nem sempre é ruim. E outra coisa, o efeito colateral não passa. Sempre que você tomar um antialérgico, você vai sentir sono. Entende? A não ser que você tome todos os dias da sua vida, por toda a sua vida. Que aí seu organismo passa a tolerar. Né? Mas via de regra, aí você perde o efeito antialérgico e perde o efeito do sono também. Mas via de regra, um efeito colateral, ele não tem a tendência de passar e você já toma sabendo que você vai ter aquele problema. É bem isso o efeito colateral, tá? Então, para a gente gravar, é esse negócio do antialérgico provocação. E por que eu falei assim? Não é uma ação necessariamente ruim. Porque sentir sono vai ser ruim para uma pessoa que precisa de ficar acordada. Então, por exemplo, se o cara é motorista e ele tomar um remédio para alergia, o efeito colateral para ele é ruim, porque ele não vai poder dirigir. Senão ele vai sentir sono e pode ter um acidente, né? Mas não é um efeito que te causa mal-estar, até porque dormir é muito bom, né, gente? Agora, diferente do efeito colateral é o evento adverso. O nosso livro, ele traz separado efeito adverso, evento adverso de reação adversa. Ele traz separado. Na prática, é tudo igual. Evento adverso, uma reação adversa, o que a pessoa sente é tudo igual, né? Não tem muita distinção. Só que o evento é considerado uma reação mais grandiosa, né? Então, por exemplo, se é adverso, se é uma reação adversa, um efeito adverso, um evento adverso, se é adverso é contrário. A palavra adverso quer dizer contrário. É um efeito contrário, você não quer aquele efeito, é um efeito ruim. Você toma um remédio para ficar bem, você não quer passar mal tomando remédio. Né? Então, o que você sente de ruim é adverso. Né? Então, o que acontece? O evento adverso, ele é essa reação ruim, porém de forma mais grave. Então, quando uma pessoa tem alergia a um medicamento, por exemplo, você tomou o remédio e deu alergia, é considerado um evento adverso. É ruim, é uma reação ruim e perigosa. A alergia pode matar. Se for uma alergia que a pessoa fecha a glote, ela pode morrer. Se for um choque anafilático, a pessoa pode morrer, né? Então, por isso que é evento adverso. É um efeito ruim, né? Que você não espera, você não toma um remédio esperando que você vai ter alergia a ele. Mas pode acontecer. Então, isso é um evento adverso. Para ser uma reação adversa, para ser uma reação adversa, também vai ser uma reação ruim. Mas a diferença da reação para o evento adverso é que essa reação ruim, você sabe que ela pode acontecer. Então, olha só. Quando você toma um remédio e tem alergia, é um efeito ruim que você não sabia que podia acontecer. Você não sabia que você tinha alergia. Agora, uma reação adversa é um efeito ruim, não intencional, mas que você sabe que pode acontecer. Por exemplo, você sabe que se você tomar dipirona, pode ser que você tenha queda de pressão. Está escrito lá na bula. Esse medicamento pode causar hipotensão. Ou seja, não quer dizer que ele vai causar. Ele não vai causar em todo mundo. Mas algumas pessoas sentem hipotensão. Então, é uma reação que algumas pessoas têm quando tomam dipirona. Né? Outro exemplo. Quando você toma azitromicina, que é um antibiótico, ou quando você toma amoxicilina com clavulanato, que é um antibiótico, pode te dar náusea, vômito e diarreia.
Tem um monte de gente que quando toma azitromicina não sente nada de diarreia, não sente nada de vômito, mas tem gente que vomita, que se sente muito mal, que dá um mal-estar muito grande. Então, é uma reação que o organismo tem quando toma aquele medicamento. A reação, ela é sempre ruim, né? A gente tem que lembrar disso. Então, tomei um remédio e vomitei, é uma reação ao remédio, né? E qual é o negócio da reação que é diferente do efeito colateral? A reação adversa, ela tende a passar. Então, com o tempo, aquela reação diminui, o organismo começa a aceitar melhor aquele medicamento. O efeito colateral sempre vai ter, né? Então, por exemplo, uma pessoa que recebeu o diagnóstico de diabetes. Aí o médico vai passar para ela tomar metformina, que é um remédio para diabetes. Muito usado, amplamente seguro, em termos assim, pouquíssimas pessoas têm alergia à metformina. Então é um remédio seguro nesse ponto, né? Pode ser usado doses altas, que não é tóxico. Então é um remédio muito usado. Só que o que acontece? A maioria das pessoas, quando toma metformina, dá diarreia e dá enjoo. Né? Tem pessoas que relatam que parece enjoo de gravidez, que a pessoa fica o dia inteiro enjoada quando toma metformina. Né? Então, é uma reação esperada da metformina. É uma ação ruim, é uma ação que você não quer que aconteça, é uma ação que o remédio não quer causar em você, mas pode acontecer, porque a maioria das pessoas relata que sente. Então, é uma reação adversa. Só que, se a pessoa aguentar firme, depois de um mês e meio, esses efeitos começam a diminuir. Então, o início da metformina é muito ruim, mas com o tempo vai passando. E tem um detalhe, é um momento onde você pode explicar ao paciente. Vamos supor que o médico mandou ele tomar metformina depois do café da manhã, depois do almoço, depois da janta. Aí, o que você vai falar? Olha, você vai começar agora, você nunca tomou metformina? Então, na primeira semana, toma só de manhã. Na segunda semana, de manhã e depois do almoço. E na terceira semana, você toma de manhã, de tarde e de noite, igual o médico mandou. Porque aí, a tendência da reação ser menor é maior, entende? Porque ele vai aumentar a dose na medida que o corpo dele começar a aceitar o medicamento. Então, a reação adversa dele vai ser menor, entende? Então, tipo, a reação adversa ela é ruim, mas a tendência dela é passar. Um evento adverso não tem a tendência de passar. Então, uma pessoa que tomou um remédio e apresentou uma reação alérgica grave, se ela tomar de novo, é perigoso ela morrer, entende? Então, não tem tendência de passar, tá certo? A reação tem tendência de passar. Tem um outro conceito lá no nosso material, que é o conceito de queixa técnica. Queixa técnica é quando o profissional de saúde observa um problema de qualidade no medicamento e ele relata isso de forma, de maneira formal, né? Ele relata, ele faz uma queixa ou para o laboratório ou para a Anvisa, que aquele medicamento, ele notifica, né, que aquele medicamento está fora do padrão de qualidade. Teve uma época aqui no posto de saúde, que eu trabalhava lá, eu até estava com bastante estagiário lá da faculdade na época. O que aconteceu? A gente entregava lá, né, ácido fólico. O ácido fólico, ele é um remédio que sai muito para gestante. Os 3 primeiros meses de gravidez, a gestante, ela tem que tomar ácido fólico. Aí, o que estava acontecendo? Elas estavam voltando na farmácia para mostrar para gente que quando elas iam tirar o ácido fólico do blister, eles farinhavam todinho. Um comprimido, como o próprio nome sugere, ele tem que ser comprimido. Ele tem que estar apertadinho, duro, né? De forma que ele não quebre, que ele não esfarele. Quando ele começa a esfarelar, é desvio de qualidade. Alguma coisa ali está errado. Ou não colocaram algum aglutinante, ou estava estragado, algum problema ali tem. Né? Então, o que a gente teve que fazer na época? Como muita gente começou a vir reclamar, olha, esse remédio está estragado. Aí a gente olhava o lote do remédio, ele não estava estragado, ele estava dentro do prazo de validade, ele estava bem armazenado, ele estava armazenado com ar-condicionado, tudo direitinho, mas na hora que tirava do blister, ele esfarinhava. Então, o que a gente fez? A gente entrou no site da indústria, da empresa que fabricou aquele ácido fólico,
e a gente abriu uma queixa técnica para relatar o que estava acontecendo. Nesse caso, você pode anexar foto, entende? Você pode escrever, e se você quiser tirar foto e mandar, pode. Hoje em dia é muito fácil a gente fazer esse tipo de queixa, né? Outra coisa que faz a gente fazer queixa técnica é assim, às vezes você vende um remédio para a pessoa, ou entrega, se for no posto de saúde, a caixa fechada. E quando a pessoa abre a caixa, aí o blister está faltando comprimido, ou o líquido, se for um líquido, ele está turvo, ou ele está precipitando embaixo, mesmo estando dentro da validade, mesmo estando lacrado, ele apresenta algum aspecto que mostra que ele não está tão bom assim, né? Que a qualidade dele não está boa. Então, a gente tem a obrigação de fazer essa queixa técnica, porque senão o paciente ele pode ter problema por causa daquele remédio, tá certo? A gente tem também, paralelo a isso, o que a gente chama de notificação de caso. A notificação de caso, ela está dentro do sistema de farmacovigilância. Então, alguém começou a tomar um remédio, algum paciente começou a tomar um remédio, e ele teve um evento clínico, ele teve uma reação adversa, não prevista na bula, ele teve algum problema. E aí a gente começa a fazer notificação. Essa notificação ela é espontânea. Você só faz se você quiser. Mas ela ajuda muito a indústria farmacêutica, principalmente quando a indústria farmacêutica está lançando algum medicamento novo no mercado. Então, quando eu comecei a estudar, quando eu comecei a trabalhar, logo depois, alguns meses depois, teve o lançamento de um remédio. O nome desse remédio era Vioxx. O Vioxx, ele foi um remédio que ele foi, assim, um boom no mercado, porque ele era um anti-inflamatório muito potente. Então, a pessoa que tinha artrite, artrose, problema no joelho, problema na coluna, aquele remédio, ele era muito bom, né? E, assim, para um remédio ele ser lançado, ele passa por uma série de testes, né? Que foi o caso que aconteceu com o Vioxx. Ele passa em teste por animais, ele passa em teste em ser humano e é lançado no mercado. E aí todo mundo começou a prescrever aquele bendito remédio, ele era caro à beça e as pessoas comprando e tal e tal. Meses depois, começaram a ter muitas notificações no site da Anvisa, né, por telefone, para a empresa, que os pacientes estavam tendo ataque cardíaco. E o que eles conseguiram traçar de comum a todos aqueles pacientes, começou a pipocar ataque cardíaco fulminante para tudo quanto era lado. Então, eles conseguiram detectar, por causa das notificações, que aquelas mortes tinham a ver com o medicamento. Então, assim, culminou que quando vários profissionais de saúde começaram a relatar, notificar que o paciente morreu e que ele tinha tomado aquele remédio, ou que o paciente teve problema cardíaco, ou que o paciente aumentou a pressão, alguma coisa relacionada ao coração, então isso ajudou a identificar as causas de morte. E aí esse remédio foi retirado do mercado. Por quê? Quando ele foi lançado, ele passou por teste clínico, né? Passou por teste em ser humano. Só que ele passou por teste para a pessoa tomar como anti-inflamatório. Você toma anti-inflamatório 3 dias, 4 dias, no máximo uma semana, né? Agora, quando a pessoa começou a tomar contínuo, causou problema cardíaco na pessoa, né? Então, existe um problema muito sério em relação ao uso de medicamento, que é isso. O remédio ele é programado para funcionar, para usar por 3 dias, por uma semana. E como o remédio é muito bom, a pessoa começa a tomar direto, né? Não vou ter dor nas costas, não vou ter dor no joelho, vou tomar. E aí o efeito prolongado, o uso prolongado dele levava a ataque cardíaco e ele foi retirado do mercado. Né? Foi retirado do mercado, a empresa estudou de novo, viu o que poderia ser modificado na fórmula, e aí depois ele veio com outro nome, que hoje é Arcoxia. Não sei se ele ainda existe, quem trabalha em farmácia pode até me dizer se ele ainda existe. Mas ele, antes de ser o Arcoxia, ele foi o Vioxx, e ele matou um bocado de gente, aí depois ele voltou, né, com outro nome, com outra fórmula, de outro jeito. Ok? Então, essas notificações, elas são espontâneas, a gente faz se a gente quiser, mas é um jeito muito bom de se detectar problemas e de se ter informações. Esse tipo de notificação também, espontânea, é que ajuda
os pediatras em relação à prescrição de medicamento para criança. Como que você vai saber que a desloratadina, que é o Desalex, é um remédio seguro para uma criança de 6 meses? Como que você vai saber disso? Eles não vão pegar um monte de bebezinho de 6 meses para fazer teste. Nenhuma mãe vai deixar. Não, pode pegar meu filho aí, 6 meses, pode pegar meu filho aí, deixa ele testar esse remédio para ver se ele é bom mesmo. Que mãe que vai deixar? Nenhuma vai deixar. Né? Então, não existe teste de medicamento em criança. Né? De 6 meses, então, menos ainda. Então, como que o pediatra sabe? Como que está escrito na caixinha do Desalex? Seguro para crianças a partir de 6 meses. Se eles não testarem crianças de 6 meses. Eles sabem por causa das notificações de caso. Nem todas as notificações, a maioria das notificações que tem lá, pediatras que testaram em crianças de 6 meses, porque aí já não é mais um teste, né? O que acontece com o remédio para criança? O remédio para criança, ele é lançado, né, com dose de adulto e é feita uma proporção para o peso da criança. Então, tipo, a diferença principal entre dar um remédio para adulto ou dar um remédio para criança é que para criança sempre você vai considerar o peso dela, né? Não é a idade. Acima de 12 anos, dose de adulto, então pode tomar o comprimido, né? É padrão. Se você tem 50 quilos, se você tem 80 quilos, se você tem 60 quilos, a dose de adulto é padrão. Agora, a dose de criança é de acordo com a massa corporal. Então, quando se lança um remédio no mercado, se lança ele em líquido, que é mais palatável para a criança, né? Tem gostinho, é líquido, é fácil de engolir, mas ele não é feito teste na criança. Então, o que acontece? Lança-se um remédio, os pediatras começam a prescrever e notificar as reações que as crianças tiveram. A partir desse tipo de notificação, é que se tem a segurança dos medicamentos pediátricos. Reparem, quando vocês começarem a trabalhar ou quando tiverem filhos, reparem que os pediatras, eles seguem uma linha de prescrição. Eles têm um remédio que eles confiam mais do que outro, entende? Então, por exemplo, a pediatra do meu filho, ela ama Desalex. Tudo ela passa Desalex. Tá gripada, Desalex. Tá resfriada, Desalex. Tá tossindo, Desalex. Tá com, sei lá, com qualquer coisa, Desalex. Né? Então, por quê? Na experiência clínica dela, é um remédio que funciona para um monte de coisa e não tem perigo dar para a criança. Né? Pensa, uma criança que nunca tomou nada. Aí você vai dar um remédio pela primeira vez, você não sabe como o organismo vai reagir. Né? Então, o pediatra, ele tem a experiência clínica dele e ele é um dos profissionais de saúde que mais faz notificação de caso, para poder atestar a segurança ou a insegurança de algum medicamento para uso infantil, para uso pediátrico, tá bom? Então, a importância basicamente por causa disso. Como que a gente faz, então, para prevenir reações adversas? Eu já falei duas coisas para vocês. Eu já falei em relação à anamnese, que é a gente fazer as perguntas para o paciente corretas, né? Então, tipo, quando você pergunta, tem alergia? Ou quando você pergunta, já tomou esse remédio antes? Né? Isso é uma forma de você prevenir uma reação adversa. Individualizar a dose seria o ideal. Eu comentei com vocês mais cedo um pouco que o ideal seria se a gente pudesse prescrever a dose certa para cada pessoa. Individualizar essa dose, né? Porque assim, acontece muitas vezes, vamos imaginar assim, o cara tá com a pressão alta. Aí, existe lá na farmácia losartana de 25 e losartana de 50 miligramas. Exemplo, tá, gente? Só para vocês entenderem essa questão da individualização da dose. Aí a pessoa começa a desenvolver o problema de pressão, o médico vai e passa a losartana de 25. Aí ele vai na farmácia e compra, só que a losartana de 25 não resolve, ele continua tendo picos de pressão. Aí o médico vai e passa a losartana de 50. Então toma a losartana de 50. E quando ele toma a losartana de 50, é uma dose muito alta, baixa demais a pressão dele. Então, para ele, 25 miligramas é pouco, mas 50 miligramas é muito. Talvez ele precisaria, sei lá, de 32 miligramas, 33 miligramas e meio. Isso seria individualizar a dose. Né? É para isso, basicamente, que existe a farmácia de manipulação.
para o médico conseguir individualizar a dose. Calcular pelo peso, calcular pela proporção. É igual o veterinário faz com o cachorro, não tem? Deveria ser assim para as pessoas também. Existem poucos remédios veterinários que têm dose padrão, que são industrializados, que têm uma dose padrão. A maioria, o veterinário, ele calcula pelo peso do cachorro, pela idade do cachorro, pela extensão do problema do cachorro, né? Então, aqui em casa, por exemplo, eu tenho 2 cachorros. Uma é bem gorda e a outra é mais ou menos gorda. E aí, quando elas tiveram um probleminha com fungo, as duas desenvolveram um problema. Essa que é mais gorda, ela ficava se coçando, que dava agonia da gente ver, e ela exalava um cheiro muito ruim. Um cheiro meio de azedo, sabe? Um cheiro muito ruim mesmo. A menos gorda, ela deu umas feridinhas na pata e algumas feridinhas no corpinho dela. Ela não se coçava e ela não exalava aquele cheiro. O veterinário passou o mesmo remédio para as duas. O mesmo. Só que, para uma, a dose foi totalmente diferente para a outra. E se você fizesse o cálculo de proporção pelo peso, não batia. Por quê? Ele foi pela gravidade, ele foi pelo peso, entende? Então, para nós, seres humanos, também deveria ser assim, né? Mas imagina o tempo que levaria uma consulta para o médico fazer todas as avaliações possíveis para individualizar uma dose. Mas seria uma forma de evitar, né, reação adversa. E a outra, que é uma que a gente pode usar, que é uma também que eu ensino para alunos meus, até alunos formados, né, que fazem processo de atendimento comigo, é você sempre utilizar a menor dose possível para aquele paciente. Então, vamos supor que o paciente está tendo um problema de coluna e você vai indicar para ele um ibuprofeno, porque você sabe que tem que ser anti-inflamatório. Mas ele está com uma dor na coluna que não está tão forte assim e você vai utilizar o ibuprofeno porque é um anti-inflamatório também e é potente. Aí você tem lá na farmácia ibuprofeno de 300, ibuprofeno de 400, ibuprofeno de 600 miligramas. Se a pessoa nunca tomou, você vai começar com de 300, entendeu? Então você vai falar, olha, você vai tomar esse daqui. Se você vê que não melhorou, você pode tomar 2 de uma vez, que aí você chega na dose máxima, que são 600 miligramas, né? E no caso da reação adversa, quanto maior a dose, pior é a reação adversa. Então, a gente sempre parte do princípio de utilizar a menor dose possível, né? O médico faz isso. Se você vai começar a tomar remédio de pressão, ele vai começar de uma dose menor. Depois ele aumenta. Se a pessoa vai começar a tomar um antidepressivo, ele começa com a dose menor. Depois ele aumenta, né? Para ter a adaptação do organismo e para ter a segurança. Porque se a pessoa desenvolver uma reação alérgica, se a dose for menor, o perigo é menor. Entende? O perigo aumenta com o aumento da dose dos medicamentos. Então, a gente tem que sempre pensar, sempre considerar, utilizar a menor dose possível. Quando você pegar uma bula de um medicamento, que ele for, por exemplo, um corticoide, o corticoide, ele tem uma faixa terapêutica enorme. É assim, para você calcular um corticoide para criança, por exemplo, um predicin, que é a prednisolona, para você calcular na bula tá assim, 0,1 miligrama, 0,1 miligrama por quilo por dia. Até 2 miligramas. Você pode passar entre 0,1 e 2. 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 1,1, 1,2, 1,3, até 2. A faixa são 20 dosagens diferentes que você pode usar. Você não vai começar com 2 miligramas por dia. Você vai começar com 0,1. Se não resolver, aí você aumenta, 0,5. Se não resolver, 1. Se não resolver, 1,5. Entende? Então, a gente sempre vai usar a menor dose possível. Primeiro, por quê? Se o organismo reagir com uma dose menor, ótimo. Segundo, porque você vai estar evitando que haja uma reação adversa. Se a pessoa tiver, vai ser uma reação adversa mais leve, porque a dose é menor. Mas, se de tudo, você passou
medicamento para a pessoa, ou o médico passou o medicamento para a pessoa, e a pessoa, assim mesmo, desenvolveu uma reação adversa, a gente tem formas de tratar essa reação adversa, né? Então, primeira coisa, você vai tentar reverter. Existem muitos medicamentos que são antídotos, né? Que são antagonistas, que são antídotos, que dá para poder reverter. Por exemplo, a pessoa tomou... vou contar um caso de novo. Eu tô acabando já, tá, gente? Eu vou contar um caso. Uma paciente, uma aluna, mandou uma mensagem para mim desesperada, com professora, pelo amor de Deus, no WhatsApp isso. Me ajuda. A paciente tomou 6 comprimidos de paracetamol. O que eu faço para ela não passar mal? O marido dela tá aqui, tá desesperado, não sei o que, não sei o que. Então, o que acontece? O paracetamol, ele tem a acetilcisteína como antídoto. Então, se a pessoa tomar paracetamol e tomar a acetilcisteína bloqueia a absorção do paracetamol. Se ela bloqueia a absorção, o paracetamol ele vai sair intacto, né? Ele vai embora, ele não faz efeito, né? Então, no caso dessa pessoa, ela iria precisar de tomar acetilcisteína. Qualquer pessoa intoxicada por paracetamol usa acetilcisteína, né? Só que tem uma dose, uma proporção, né? E aí, no caso dessa aluna minha, ela primeiro falou paracetamol, depois ela falou assim que tinha sido o nome de um remédio para gripe que tem paracetamol. Acho que era Simegrip. Então, não era bem o paracetamol, era Simegrip. Então, era mais coisa, né? Mas, assim, existe uma forma de conter o efeito adverso do paracetamol, que é com a acetilcisteína. Ela realmente bloqueia o efeito adverso do paracetamol. Você pode reduzir a dose, igual eu falei para vocês. A pessoa começou a tomar remédio, ou para pressão, ou para diabetes, está se sentindo muito mal, reduz a dose no início, depois vai aumentando gradativamente. Então, isso pode ser feito. Uma outra forma de você tratar, se a pessoa tomar um remédio que fizer mal a ela, você orienta ela a tomar bastante líquido. Porque quanto mais a gente toma líquido, mais a gente aumenta o trabalho dos rins na excreção desse medicamento. Então, tomar água em excesso é uma forma de eliminar o medicamento mais rápido do corpo. Quanto mais água toma, mais rápido ele vai sair do corpo. Então, uma coisa a se fazer, né, bem básica, é tomar bastante líquido, para aumentar esse trabalho renal e esse líquido e esse medicamento sair mais rápido do corpo. Né? E existe, né, se a pessoa tiver um choque anafilático, se a pessoa tiver uma alergia mais grave, então ela vai ter que ser atendida em nível hospitalar, com medida de suporte, né, com controle cardiovascular, equilíbrio eletrolítico, e por aí se vai. Gente, vigilância em saúde, então, é tudo isso que a gente falou, né? É quando você vigia, então, as situações de saúde do paciente e controla os riscos que esse paciente corre. Só que a vigilância em saúde, ela é será que eu posso dizer um órgão? Tipo um órgão do governo. Ela faz parte do sistema de saúde, tá? A vigilância em saúde, ela vai ser realizada por nós no nosso dia a dia de trabalho, mas ela faz parte também do sistema público de saúde. E quando eu falo sistema público de saúde, eu quero dizer, não é só para a pessoa que usa o SUS, é para métodos de prevenção de forma geral para a população. Saúde pública é saúde da população, independente se é uma pessoa que tem plano de saúde, independente se é uma pessoa que paga consulta particular ou se é uma pessoa que usa o SUS, né? Então, faz parte do governo, uma das coisas que o governo toma conta, de acordo com a Constituição brasileira, é a saúde, né? A saúde, ela é um direito de todos e é um dever do Estado brasileiro. Então, o Brasil, ele precisa de propiciar para a população saúde, é uma obrigação do governo. E aí, o que acontece? Para isso, existe uma estrutura dentro da saúde para fazer esse processo funcionar, para fazer essa engrenagem se movimentar. Essa divisão que tem dentro da secretaria é a vigilância em saúde. Então, é assim, você tem o Ministério da Saúde,
que é em nível federal, de governo federal. Abaixo do Ministério da Saúde, você tem as secretarias estaduais de saúde. Então, cada estado, ele tem a sua secretaria estadual de saúde. E cada município tem a sua secretaria municipal de saúde, né? Dentro dessa secretaria, você tem o sistema de vigilância em saúde. Então, você tem a secretária ou o secretário de saúde, que é a autoridade máxima ali dentro, e abaixo dele você tem aquele setor de vigilância em saúde. Só que a vigilância em saúde, ela é dividida em subsetores. Então, a gente tem vigilância de controle das doenças transmissíveis ou vigilância epidemiológica. Você tem vigilância das doenças não transmissíveis, vigilância da situação em saúde, vigilância ambiental em saúde, vigilância da saúde do trabalhador e vigilância sanitária. Esses são os setores dentro das secretarias de saúde que fazem, então, esse sistema público de vigilância em saúde. Então, não é um sistema individual, é um sistema coletivo, é um sistema que pensa na população de forma geral, né? Então, olha só, dentro da vigilância em saúde, eu tenho a vigilância epidemiológica. O que é função da vigilância epidemiológica? Dentro desse setor, vão ter funcionários capacitados para poder estabelecer um conjunto de ações para detectar doenças ou prevenir fatores que determinam uma doença. Vamos colocar isso na prática. O que é uma coisa que a vigilância epidemiológica faz? Por exemplo, ações de prevenção de dengue. A dengue é um problema de saúde pública. Todas as pessoas estão suscetíveis a pegar dengue de uma forma muito fácil, que é pela picada de um mosquito. E a forma de prevenir essa doença é eliminando fontes de água parada para o mosquito não se reproduzir. O que a vigilância epidemiológica faz? Ela vigia o número de casos de dengue, em que bairro está tendo mais casos de dengue, para poder mandar ações para aquela região, fiscalizar, para poder ir lá, mandar o fumacê, para fazer as coisas que melhorem aquela situação ali, que previnam o agravo dessa doença. Por exemplo, agora, nessa situação que a gente está passando de pandemia, o que é uma pandemia, né? Pandemia é uma situação de calamidade, de situação de calamidade pública mundial. Não é só no Brasil, é no mundo inteiro. Então, nós estamos vivendo uma situação de pandemia. Cada um na sua cidade deve estar acompanhando o boletim epidemiológico. Quantos casos tem hoje? Quantos óbitos? Quantas internações? Quantos curados? Quem faz esse controle é a vigilância epidemiológica. E é a vigilância epidemiológica também que tem condições de vigiar para poder estabelecer alguns mecanismos de contenção de epidemias. Então, aqui em Guarapari, por exemplo, ficam passando, depois de 11 horas da manhã, ficam passando fiscais da vigilância epidemiológica na praia para poder tirar as pessoas da praia, né? Para poder informar e tudo mais. Então, a vigilância epidemiológica, ela cuida de todas as ações para prevenir agravo de doenças que são epidêmicas, né? Ou seja, doenças que são transmissíveis, né? A gente tem também a vigilância da situação em saúde. A situação em saúde, ela já é mais abrangente. Então, por exemplo, aqui na nossa cidade não tem vigilância de situação em saúde, tem a epidemiológica. A situação em saúde, ela pode ser só em nível municipal, estadual ou nacional, né? Ela vai também levantar dados epidemiológicos e dados clínicos para ajudar nesse planejamento de contenção, ou de melhora, ou de prevenção. A vigilância em saúde ambiental, ela vai vigiar situações ambientais que possam provocar riscos à saúde. Por exemplo, uma pessoa que mora em São Paulo, ela tem a
a possibilidade de ter problemas respiratórios por causa dos níveis de poluição atmosférica. Então, a Vigilância em Saúde Ambiental lá de São Paulo, ela precisa de estar atenta ao número de casos de pessoas com rinite, com sinusite, com bronquite, com pneumonia, para poder traçar estratégias para evitar que esse tipo de doença se agrave. Então, eles têm que melhorar o nível de poluição lá. Então, por exemplo, tem que ter um esquema de rodízio de carro para ter menos carros circulando, né? Então, essa parte ambiental, ela vai cuidar mais de situações ambientais que causam doença. Então, por exemplo, uma pessoa lá de Brasília, ela pode ter problemas respiratórios, não por causa da poluição, mas por causa da falta de umidade no ar. Isso também causa problema de saúde, né? E são problemas que oneram, né? Que são caros para o sistema público de saúde. Pessoa ficar internada, pessoa precisar de remédio de graça, né? Então, essas vigilâncias, elas tentam melhorar essa situação nacional, ou regional, ou municipal, né? A vigilância em saúde do trabalhador, ela vai ter atividades para proteger ou reabilitar o trabalhador. Então, um trabalhador que trabalha, por exemplo, na lavoura, e aí ele precisa de trabalhar batendo veneno na planta todo dia, né? O que a Vigilância em Saúde do Trabalhador faz? Ela que estabelece quais são os equipamentos de proteção individual que esse cara tem que usar. Tem que usar máscara, tem que usar uma roupa adequada, tem que usar uma luva, né? Para poder prevenir que esse cara tenha intoxicação, né? Gente, é muito importante a gente entender que a maioria das ações públicas de saúde, ela não preza necessariamente pela saúde da pessoa, porque o governo ama a população. Basicamente, essas ações, elas acontecem para evitar que as pessoas adoeçam, para evitar que haja gastos da população em saúde pública, para que esse dinheiro seja utilizado em situações para crescimento do país, e não para resolver problemas de saúde, né? Então, essas situações de saúde, os governos, eles tomam conta para que não se gaste muito dinheiro. Por isso, a gente tem visto um problema tão sério nessa questão do Covid, porque os governos, via de regra, estão levando isso para o lado econômico, né? As pessoas ficarem em casa não movimenta a economia. Porque se você parar para analisar bem, em termos de política de saúde, numa situação de pandemia, o governo é obrigado a suprir as necessidades das pessoas. Ele deveria estar pagando as pessoas para ficar em casa. E aí ele não quer fazer isso, né? Então, ele quer que as pessoas trabalhem, né? Então, a gente vê que existe uma situação política muito grave exatamente por isso. Porque, via de regra, todas essas vigilâncias em saúde, elas não são por amor à população. Elas são para que a população ela seja economicamente ativa, ela tenha saúde para trabalhar, para que ela possa desenvolver, para que ela não gaste com o hospital, para que ela não fique doente. Então, se previne que a pessoa fique doente para ela não gastar dinheiro. É basicamente isso. A gente tem que desenvolver um pensamento crítico em relação a isso, para a gente não achar, né, que os governos amam as pessoas e não querem que elas adoeçam. Ele ama a mão de obra das pessoas, ele ama que as pessoas não gastem com o hospital, né, que o dinheiro possa ser convertido para uma outra coisa. Basicamente é isso, tá? Desculpem se eu falei uma coisa muito pesada, mas é verdade. E a gente tem, por fim, né, a última vigilância em saúde é a vigilância sanitária. E a vigilância sanitária, ela é um setor de saúde pública que ele visa reduzir riscos à saúde de forma geral. Então, ela não vai ser só ambiental, ela não vai ser só epidemiológico, ela não vai trabalhar diretamente em alguma coisa, ela é bem abrangente. Então, você vai ver, por exemplo, a vigilância sanitária fiscalizando um restaurante. Por quê? O restaurante não tem nada a ver, né, com o hospital, o restaurante não tem nada a ver com posto de saúde, com saúde pública. Só que, se esse restaurante tiver uma condição precária de higiene, ele pode causar intoxicação nas pessoas que almoçam naquele restaurante.
E essas pessoas que almoçam naquele restaurante vão ficar doentes, vão ter que ir para o hospital, né? E aí vão gastar dinheiro do serviço público. Então, a vigilância sanitária, ela previne que a população adoeça. Então, ela visita o supermercado para ver se as validades estão ok. Ela visita açougue para ver as condições de higiene do local, ver se a carne não é velha, ver a procedência de onde está vindo, né? Para poder reduzir qualquer tipo de risco à saúde. Então, por exemplo, aqui em casa, aqui onde eu moro, é um prédio baixinho, mas do lado do meu prédio tem um terreno. E esse terreno, ele é um terreno que ficava aí, né? Um terreno baldio. Era de alguém, mas ficava aí abandonado. Aí alguém comprou esse terreno e aí eles começaram a fazer o terreno de depósito, sei lá, de oficina. Então começou a ter muito entulho aqui do lado. Começou a ter entulho de grade de cerveja vazia, de madeira, de um monte de porcariada, de cadeira de praia quebrada, de sombrinha de praia quebrada. Virou um entulho aqui. Né? Se você olhar pela janela, você vê a avenida que passa aqui, uma avenida com um monte de prédio bonito, mas você olhar para baixo, o negócio é horroroso. Porque começou a ficar muita coisa entulhada. O que o pessoal do prédio percebeu? Que aumentou demais o número de mosquitos, pernilongo. Porque um matagal, um monte de porcariada, um monte de água parada. E aquele monte de pernilongo, de noite, né, de tardinha para de noite, pernilongo, e de dia mosca. Então, aí, o que a administradora do condomínio fez? Foi lá na vigilância sanitária para fazer uma denúncia do que estava acontecendo. Porque não é na vigilância epidemiológica. A vigilância sanitária vem e avalia que riscos para a saúde que esse terreno está causando. Né? E aí, o que a vigilância sanitária faz? Direciona. Olha, notifica o proprietário do terreno para que ele tome as providências de limpar o local, mas notifica também a vigilância epidemiológica para vir aqui vigiar, bater veneno, para diminuir o mosquito, porque pode ter dengue por causa disso, né? E por aí vai. Então, a vigilância sanitária, ela além dela vigiar no sentido de ir fiscalizar, ela estabelece vários processos que as empresas são obrigadas a cumprir para evitar que haja um problema de saúde pública. Ok, gente? É isso. Esse é o último slide. Assim a gente finaliza mais uma aula. Gostaria de saber se alguém tem alguma dúvida, se quer comentar alguma coisa. Ah, tem que falar do trabalho. Obrigada, Daiane. Olha só, tem que falar do trabalho parcial para vocês. Repassem a informação, tá? Eu já coloquei no AVA o nosso trabalho parcial. A atividade parcial desse segundo bimestre vale 1.500. Então, o exercício que eu botei lá vale 1.200. Os outros 300 é para quem fizer o AVA até no dia 6 de junho. Então, tem que fazer todas as atividades do AVA até o dia 6 para ganhar 300 pontos. E eu vou ver pelo relatório que eu puxo pelo AVA, tá? E tem a atividade que eu botei lá. A atividade que eu botei lá é fazer um cartaz sobre o Covid-19. Tem lá as perguntas que vocês vão usar como norteadores para elaborar o cartaz. Esse cartaz pode ser feito individual ou vocês podem se reunir em grupos de até 5 pessoas, fazendo videoconferência, né? Fazendo videochamada para poder elaborar esse cartaz. E pode fazer sozinho. Esse cartaz vai valer 1.200 e ele também vai passar por um processo seletivo. E o melhor cartaz vai ser divulgado pelo site da faculdade, pelo Instagram da faculdade, pelo Instagram do curso, ok? Então, empenhem-se para fazer. Tem um prazo lá de entrega que eu não me lembro qual é. Olha lá, mas eu acho que é dia 4, tá? Então, corram para poder fazer, tá bem? A prazo de entrega dia 2/6. 2/6, né? Então, até dia 2. Então, corram para fazer, tá bom? Então é isso, gente. Um ótimo final de semana para vocês. Descansem e continuem se cuidando. Tá bom? Obrigada. Um beijo para vocês. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É.